Então com vocês uma palavra. Eu quero que você abra o livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Eu vou ler um versículo, mas a pregação, ela está dentro do livro de Abacuque. Nós vamos ler e fazer as aplicações dentro do livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu quero falar com vocês hoje sobre o Deus que trabalha na crise. Quem aqui já passou por alguma crise ou está passando por alguma crise? Meu Deus, eu nem terminei de falar, os irmãos já... Vou nem perguntar, porque senão você vai falar, segue o Pix, não é isso? A maioria das nossas crises tem o dinheiro envolvido. Em algum momento da nossa vida, nós nos encontraremos em crises. E é importante falar sobre isso, porque eu gosto de alertar, pelo menos os crentes que chegam lá na igreja, de que o evangelho não é essa rosa bonita que a gente acaba escutando na internet. De que a partir de agora, depois que você entregou a sua vida nas mãos de Jesus, nunca mais você vai sofrer. Nunca mais, olha, fique em paz, porque a partir de agora, nunca mais você vai ficar com uma noite sem dormir. Você não vai ter mais olheira. Você nunca mais vai ficar desempregado. Até muda a voz para falar, né? A partir de agora, o cara puxa o ar lá dentro. Nunca mais. Aí canta aquela música pentecostal que é famosa. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Ainda canta, coloca essa música quando levanta de manhã lavando a louça. Nunca mais. Aí fica desempregado, crise em casa. Não tem mais dinheiro, crise no casamento. Não tem mais dinheiro, tem que trancar a faculdade. Porque nós precisamos acordar para a realidade de que crente passa por muitos problemas também. Olha só que interessante, vocês conhecem o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas. A primeira carta dele, no capítulo 1, versículo 5, 6 e 7, ele está falando com uma igreja que estava sofrendo uma perseguição por um imperador chamado Nero. Foi um dos piores imperadores em questão de perseguição. Então os cristãos, como que eles morriam? Eles faziam, sabe essas estradas que nós temos aqui? Os postes eram os cristãos crucificados com chama de fogo. Então você passava numa via e tinha os crentes, não só crentes, mas outras pessoas também que morriam. E eles serviam como poste de luz. Alguns eram jogados no Coliseu. E aí Pedro sabe disso. Pedro está vivo, inclusive Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Ele morreu também, ele foi crucificado. Foi Nero que causou a morte dele. Ele sabe que isso está acontecendo, as igrejas estão passando perseguições, e aí ele escreve dizendo o seguinte: olha, eu sei aí da fé de vocês, que por enquanto vocês estão exultando aí, mas estão passando por grandes provações, grandes perseguições. Isso é necessário para que a fé de vocês, 1 Pedro 1, 5, 6 e 7, para que a fé de vocês seja genuína. O que é uma fé genuína? Genuína é uma coisa que não sofre alteração. Ou seja, olha a mensagem de Pedro para aquela igreja: vocês estão sofrendo aí. Tem gente da família de vocês que estão morrendo, mas isso está acontecendo para que a fé de vocês não sofra alteração até que Jesus apareça em glória. Meu Deus, você sabe o que é isso? Vou te explicar agora, na linguagem de hoje. Você chega para o pastor André e fala assim: pastor André, fui mandado embora, minhas contas estão atrasadas, meu pai saiu de casa. Aí o pastor André falou assim: irmão, vou orar para você aqui, vou orar para você. Ele ora e fala assim: olha, fique em paz, que isso está acontecendo com você para que a sua fé fique mais firme, tá? Se você não for muito crente, você vai querer peitar o pastor da igreja. Você está maluco? Eu vim aqui falar para você que eu estou com problema, que eu sou dinheiro, e aí você vem aqui falar para mim que isso aqui que é Jesus que mandou para eu ficar mais crente. É tipo isso. Mas é importante nós aprendermos isso. A crise muitas vezes se faz necessária porque as crises são uma oportunidade do agir de Deus na nossa vida. Você não pode olhar para a crise na sua vida como se fosse só o momento de você ficar triste, chorar e pedir dinheiro. Mas quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, você passe a lembrar disso que eu estou falando para você. Não, peraí, Deus está fazendo alguma coisa com isso que eu estou passando. Então é uma crise, mas Deus está
trabalhando, amém? A crise ela pode ser maléfica ou benéfica, depende de como você vai reagir, de como você age. Ela pode ser maléfica, por exemplo, você fica desempregado e aí você fica na bad e de repente você está na depressão, você se entrega, fiquei desempregado, não quero mais saber da vida, ninguém me recebe, eu não passo mais entrevista nenhuma, e você está na crise, você não levanta da cama, não toma mais café, dorme até meio-dia, 1 hora, mas pode ser benéfica, se você olhar para o que você está passando e falar, não, eu preciso acordar mais cedo então, eu preciso estar mais nos cultos, já que eu estou passando por mais dificuldades. Então depende de como você reage à crise, você vai colher benefícios ou malefícios. Mas o importante é que Deus quer te ver tomando decisões inteligentes diante das crises que Ele permite você viver. Deus quer te ver tomando decisões inteligentes diante das crises que Ele permite você viver. Amém? Nós não temos muitas informações de Abacuque. Abacuque foi um profeta que não falou nada sobre ele. Olha, capítulo 1, versículo 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Acabou. Quem é Abacuque? Abacuque morava onde? Ganhava quanto? Ninguém sabe. Não tem. Isso aqui é importante. Porque quando um profeta ele é conhecido, tinha alguma importância, tinha uma linhagem, tinha alguma linhagem de reis na época que ele nasceu. Olha só para você ter uma ideia aqui, ó, puxei aqui. Acho que é Amós. Amós, capítulo 1, Amós capítulo 1 serve, tem o 7 também, mas Amós 1, palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto, ele coloca a galera no tempo, olha, lembra daquele terremoto? Eu sou Amós, que cria ovelhas e tive visão a respeito de Israel, 2 anos do terremoto, nesse tempo o rei Uzias era rei de Judá, Jeroboão, filho de Joacás era rei de Israel, e ele conta aqui, então, alguns profetas dizem, olha, eu sou tal pessoa, eu profetizei em tal reino, Deus me chamou para falar isso. Mas Abacuque, a advertência revelada ao profeta Abacuque. Então a gente não sabe o que Abacuque estava vivendo, mas pelo que ele escreveu e pelo que significa o nome dele, nós já temos a mensagem, o próprio livro já conta a história. Abacuque significa abraço amoroso. Olha que nome bonito. Quando você pega o nome do profeta e lê tudo que ele escreveu, você fala, é verdade, Deus estava querendo dar um abraço amoroso naquela nação. Nós sabemos disso porque a crise social e política da época de Abacuque era parecida com os dias de hoje. Bem parecida, um pouquinho parecida. Abacuque estava prestes a viver o que nós, e você já conhece, como cativeiro babilônico. Você já conhece a história que os babilônios vieram, sitiaram 2 anos, Israel ficaram em volta da cidade, né? Sitiar é isso, é ficar em volta da cidade, ou seja, não entrava comida, não saía ninguém entrava, então as pessoas morriam de fome lá, passavam necessidades, e depois de 2 anos, Nabucodonosor, ele invade lá, destrói os muros, tudo isso acontece. Só que quando Abacuque estava escrevendo, era, como é que a gente chama isso? Prévia? Não era. O que vem antes é o que mesmo que a gente chama? Esqueci o nome agora, fugiu, estou ficando velho. Estava chegando, estava próximo, sei lá, mais 50 anos e aconteceu o que Abacuque estava profetizando. Era uma crise para Abacuque, porque Abacuque era um homem injusto, era um profeta de Deus, era alguém que recebia a palavra de Deus, e ele estava vivendo no meio de uma nação que era injusta. Ele diz aqui, versículo 3 do capítulo 1, porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Ele estava vivendo uma crise tremenda, porque ele era um homem justo, ele estava querendo que os judeus fossem crentes, mas o que ele estava vendo era tudo ao contrário. Ele olhava para a nação dele e falava, não, o que está acontecendo aqui, Deus? E ele recebe uma visão, ele começa a orar e faz denúncias a Deus. Deus responde ele. A resposta não era a que ele esperava, mas no final ele acaba terminando com uma fé inabalável. Esse é o resumo rapidamente que eu te passei do livro do profeta Abacuque. Ele está numa crise, ele ora, Deus responde, ele não gosta da resposta, mas no final ele acaba com uma fé inabalável, tanto que ele, no capítulo 3, versículo 18, diz, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele começa falando até quando e termina com ainda que. Então ele
começa com preocupações e perguntas, e depois ele termina com fé, dizendo: Deus vai resolver esse negócio aí. Então esse é o resumo do livro do profeta Abacuque. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês hoje? Porque nós precisamos entender que diante das crises que nós enfrentamos, Deus está trabalhando. Apesar das crises, Ele está trabalhando. Tem uma música que nós cantamos, que eu não sei, eu não sei o nome, não sei a letra, só sei ler essa parte aqui, ó. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não, Ele não ralha. Eu só sei essa parte dessa música, porque quando eu estava preparando veio esse link. Ainda que nós não vejamos, ainda que você não veja, está no meio da crise, eu estou no meio da crise aqui, ó. Pastora Pamela, você manda mensagem para a pastora Pamela: eu não aguento mais, e chora, e vai no gabinete, é crise demais. Só que a palavra de Deus para nós hoje é: apesar das crises, eu estou trabalhando na vida de vocês. Então eu quero destacar 3 momentos aqui da vida de Abacuque, pelos quais Deus quer falar conosco, que apesar das crises Ele está trabalhando, amém? O primeiro momento da crise de Abacuque, e que nós também experimentamos muitas vezes nas nossas crises, é o descontentamento. Descontentamento. Capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que ouças? Até quando gritarei violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é perversa. Está descontente. Até quando? Esse até quando é uma palavra, uma palavrinha aqui no hebraico que demonstra uma emoção que vem do fundo da alma. Eu não estou aguentando mais, Deus. Você já passou por isso? Alguém já... Sabe, irmão, não é... Eu sei que todo mundo chora aqui. Eu acho que os homens choram menos, mas choram, né? O Mano Brown já disse que homem chora. Diz que homem não chora, tá bom, falou. Então vai para grupo irmão. Aí Jesus chorou. Isso aqui foi o Mano Brown que falou. Mas você sabe o que é a angústia de verdade? É aquele choro que eu não sei te explicar, mas vamos lá, vamos tentar criar uma conexão aqui. É um choro que o seu corpo dói. O coração, essa parte aqui dói, não machuca, você fica chorando assim, você fala, sabe aquele choro que você fala assim: meu, eu estou com o coração apertado. É uma dor que eu não sei exprimir, eu não tenho palavras para dizer a dor que eu estou sentindo. É essa dor do até quando. É quando nós estamos passando por crises, a gente fala: mas até quando? Meu Deus do céu, eu não aguento mais isso. Eu estou cansado de ficar fazendo campanha de oração. O grupo de intercessão já não aguenta mais. Toda hora eu mando mensagem lá. Você pegar o caderno da intercessão, está o meu nome em todas as páginas, de todos os cadernos que eles tiverem. Está lá o meu nome lá, intercessão. Porque eu não aguento mais. Até quando? E o interessante é que a palavra para violência aqui, ó, até quando gritaria a ti violência? O hebraico é Hamas. É Hamas. O que é Hamas? A tradução cadê Hamas? Eu escrevi Hamas, cadê você? Crueldade, mãos que derramam sangue, tratamento severo, maldade rude do homem ou violência física. Ou seja, se tiver alguma coisa ligada com a realidade, estão ok, né? É Hamas, não é hebraico isso aqui. Eu não estou sendo político, não estou dando de pregador envolvido com a política, não. Hamas, está aqui no hebraico. Você pegar o texto original, estará escrito Hamas. Então, o que Abacuque está falando? Olha a crise de Abacuque. Eu falei: Deus, não é possível. As pessoas que moram aqui, que dizem que são os nossos irmãos, eles eles matam, eles são assassinos, eles cometem homicídios, eles derramam sangue. Ou seja, o que eu estou enxergando aqui na minha frente é a maldade pura, é a maldade do homem pura. Sabe, vocês sabem o que é maldade? Quando vocês querem fazer maldade, vocês sabem o que é. Não é só colocar o pé para alguém cair, passa e cai. É você dar uma bicuda, sabe? Derrubar mesmo. Era esse tipo de maldade. Por isso que ele diz: até quando? Porque ele não aguenta assistir a maldade e conviver com ela ao mesmo tempo. E quantos de nós estamos engolindo até quando? No Brasil, por exemplo. Até quando nós iremos viver a situação no Brasil? E a gente ora. Aí chega no ano da política. Aí vamos orar, aí todo mundo ora. Aí entra um candidato que a gente não gosta. Aí que a gente fala: o Satanás entrou lá, o Satanás está na cadeira. O Satanás entrou lá, já começou a trocar estofado, comprar papel higiênico de 50 mil reais.
que está acontecendo? Você começa a ficar, e até quando a gente vai ver isso? Até quando, desde quando o Brasil virou uma república, a gente não tem paz. O pobre vive miseravelmente, os ricos ficam bem, e é isso aí. Até quando a gente vai viver isso? Isso é uma das questões que nós vivemos. Mas você pode ter outras questões, tipo, até quando só eu vou ser crente lá na minha casa? Até quando só eu ir aqui para a igreja? Até quando? Até quando Deus vai ver que eu venho todos os santos domingos para a igreja e os cultos, Ele não me vê, Ele não reage comigo, Ele não fala comigo, eu não ouço a voz dEle, Ele não cumpre promessa nenhuma, até quando? Até quando? Até quando? Então, por um lado, tem pessoas que estão no até quando com Deus, até quando? Descontentamento da alma, e tem pessoas que estão olhando e falando, não, isso está tudo bem, deixa que tá, a família é assim mesmo. A gente usa essa frase, família é isso mesmo, é coisa de irmão, coisa de mãe, coisa de pai. Tinha meu pai bebe e dá uma 51, não tem problema não, isso aí é normal, eu cresci vendo isso daí, então não tem problema. Há momentos que nós precisamos, como crentes, mostrar descontentamento. Abacuque é um exemplo. Ele era um justo, era um profeta. E nós, como crentes nessa nação aqui, eu lá em Cotia, precisamos mostrar descontentamento com as coisas que nós assistimos. E nós não podemos aceitar, não. Até quando a gente vai ver as pessoas pecando e chamando isso de desvio social na psicologia? Até quando a gente vai ouvir que é desvio social? Tem um vídeo aí que ficou bem famoso, tá? É uma entrevista lá, é um corte, então eu não sei qual é o contexto, mas eu gostei do corte. O cara tá conversando com a mulher aqui. Então, aí foi falar do bandido lá, chamou o rapaz de bandido. Ela, não faça isso, ele não é bandido, ele não é ladrão. Mas ele é o quê? Não, chama ele pelo nome. Não, mas ele roubou o celular. Não, ele não é bandido, ele não é ladrão. Você tem que entender que é uma crise da sociedade. Ele é, sei lá, tá na favela, ele não tem condições. Aí ele falou assim para ela, mas e se ele pegasse e roubar o celular? Não, tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Esse aqui é o dele. Esse aqui é o dele, esse é o dele. Ela comprou um celular para o cara roubar e está tudo bem. Você está entendendo o que a gente está vivendo? Até quando? É isso, que é ver a injustiça na nossa cara e está acontecendo e está tudo bem. Irmão, a gente aqui pobre, vamos falar da gente que é pobre aqui. Você tem coragem de comprar um outro iPhone? Para o ladrão vir roubar, você fala, não, tudo bem, irmão, pode levar. Quer dar um tapa na minha cara não, só para fazer o B.O. lá e ficar 3 dias em casa? Está quase assim o negócio. Meus irmãos, descontentamento é importante, porque senão nós iremos ver as crises e achar que está tudo bem. E aí, por isso que a gente não consegue resolver as coisas em casa muitas vezes. Porque é normal para a gente, não cresci, não. Eu acho que quando meu pai estiver na morte lá, para morrer lá, a gente vai lá e ora por ele e aceita Jesus. Não é assim. Você tem que mostrar descontentamento. Não, por que minha casa ninguém é crente, só eu? Ou eu estou fazendo alguma coisa errada, ou o diabo está trabalhando muito lá. Então um dos dois eu tenho que consertar. Eu vou bolar alguma coisa, vou chamar o pastor lá, vou mandar a irmã Vanusa lá, ela vai com os guerreiros dela lá, expulsa todos os satanás que tiver lá, põe a mão na cabeça do cachorro, do papagaio, do passarinho, expulsa tudo. Se tiver demônio escondido, a gente expulsa tudo. Porque até quando eu vou viver isso da minha vida? Descontentamento é importante. Não foi só Abacuque que mostrou descontentamento. O Davi, ele diz assim em Salmo 13: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Davi também tinha descontentamento com Deus. Até quando, Deus? Até quando? Apocalipse 6,10 diz assim, e clamava com grande voz dizendo, até quando, ó soberano e santo e verdadeiro, não julgas e vingas o sangue dos que habitam na terra? Isso aqui eles clamavam, até quando, Senhor? Eu estou descontente com essa situação que eu estou vendo. Até quando? Até quando isso vai? Até quando minha família fica assim? Então veja, não há problemas em nós ficarmos descontentes. Não há problemas. Mas apenas ficar descontente com as crises não te fará sair do lugar. Você precisa buscar ao Senhor no teu descontentamento. Vamos voltar no texto. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O nosso problema é que nas nossas crises a gente corre para o status. A gente posta no status, não é? Se eu não, é só eu? Eu parei, irmão, mas antes, nossa, quando eu lembro, eu fico com uma vergonha.
Ainda bem que status só dura 24 horas. Irmãos, não ia ficar com as vergonhas das coisas que eu postava. Sabe aquelas indiretas? Quando a gente está nervoso, chateado, a gente posta as indiretas besta, né? A gente fica postando as indiretas, né? Mas não é isso. Está descontente? Está em crise? Vai buscar a Deus. É até quando o Senhor. Não é até quando o vizinho. Você acaba desabafando para o teu vizinho, o vizinho não está nem aí com você não, irmão. Jesus está preocupado com a tua alma. O teu vizinho quer saber, quer colher informações para jogar no grupo da família dele. Olha, acabei de falar com o meu vizinho que diz que é crente. Sabe aquela igreja da esquina que tem uma árvore no meio que estão querendo derrubar? Então, era daquela igreja lá. Estou sabendo aqui, nossa, a mulher dele saiu de casa, meu. Se você falar para as pessoas, abre a tua vida para as pessoas, você vai virar assunto de TikTok e fuxico gospel, irmão. Agora, quando você está diante do Senhor, o Senhor te ouve e te dá resposta. A resposta vem através de uma pregação, vem através de uma oração, vem através de alguém. Você está aqui, de repente, orando, vem alguém aqui, a irmã Vanusa, vem gruda no teu ouvido aqui, ó. Ô, irmão, acorda, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Filipenses 4:6 diz assim, ó: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Está tudo com Ele. Ora para Ele, joga nas mãos dEle. 1 Pedro 5,7: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É nele, lança nele. O que é lançar? Lançar isso aqui, ó. Joga. Pega o teu problema, pega a tua crise e fala, ó Deus, eu não vou entregar para ninguém, isso aqui é seu, ó. E lança nas mãos dele, deixa ele trabalhar. Salmo 34:17: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Primeiro os justos clamam, quem ouve é o Senhor e os livra de todas as tribulações. Portanto, meus irmãos, o nosso Deus, apesar das crises, continua trabalhando. Então, no descontentamento, Ele está olhando você, para ver como é que você vai reagir. Você vai falar com ele, vai falar com o teu vizinho. Você vai falar com ele, vai falar com o teu colega do trabalho, que nem crente é. Você vai derramar as suas lágrimas aos pés de Jesus, ou você vai derramar as suas lágrimas nos status do seu WhatsApp, do seu Instagram, colocando em direto para todo mundo? Não faça isso. O que Jesus quer de você e que requer de você hoje é que o seu descontentamento seja colocado aos pés dele. Fale com ele que ele resolve, amém? O segundo momento da crise de Abacuque, que nós também experimentaremos, ou que nós podemos experimentar nas nossas crises, é o aborrecimento com a resposta de Deus. Aborrecimento com a resposta de Deus. A gente fica descontente, primeiro ponto. Vamos lá, Deus, até quando? Não sei o que lá, e não sei o que, não sei o que. E ora, e tal. Aí Deus responde. Irmão, você tem que ficar feliz porque Deus responde. Deus responde. A gente tem que ficar feliz. Ó, irmão, você está orando, Deus vai responder você. Essa é a notícia boa. Eu não sei como é que Ele vai responder, mas eu sei que Ele responde. Às vezes vai falar sim. Tem uma teoria, né, que diz que ele responde com sim. Outra teoria diz que Ele responde com não. Outras dizem que Ele fala talvez. Eu nunca ouvi talvez de Deus, mas é uma teoria. É a teoria de Instagram, tá, gente? É Reels, eu vejo isso nos Reels. Não está no comentário bíblico. Tem outros que falam que Deus fica em silêncio. A real é que Deus responde. O silêncio também é resposta. Deus não está falando nada. Amém, então Ele não está falando nada. Essa é a resposta, nada. Por quê? A gente tem um problema com resposta de Deus. A gente fala assim, ó, irmã Vanusa, me ajuda em oração aí, que eu estou orando aqui para ver se eu troco de carro. Eu preciso de trocar de carro. E eu preciso que Deus responda sim ou não. E já começou errado. Não tem. Você tem que orar para ver se a graça de Deus alcança você nessa oração e fala, vai, faz, não sei. Né? Aí o que acontece? A gente fala, tá bom, vamos fazer aqui um propósito de oração uma semana. Vamos orar aqui eu e você uma semana. Tá, uma semana. Vamos fazer jejum de Coca-Cola. Vamos fazer jejum de cantina da igreja. Sei lá, você inventa um jejum. Tá lá, uma semana, 2, 3. Passa uma semana, não tem resposta nenhuma. Não tem revelação, não tem anjo. A pregação do pastor André é sobre Jonas. E você fala, eu estou esperando uma resposta de Deus. A pregação é sobre Jonas. O que está acontecendo? Deus não me ouve. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar de carro. Aí troca de carro. Não esperou. Gastou uma semana de oração. Não recebeu resposta nenhuma e tomou uma decisão sem Deus responder.
Meu Deus, isso é preocupante. Abacuque obteve resposta. Então entenda que nós teremos respostas, mas as respostas nem sempre serão aquelas que vão de encontro com o nosso coração e os nossos desejos. Eu creio que Deus faz muitas coisas dos desejos dos nossos corações. Eu creio que Deus olha para o nosso coração, serve, vê a igreja trabalhando e fala, poxa, eu vou realizar isso, vou realizar esse sonho, vou abrir essa porta. Eu creio que Deus faz isso. Mas se nós não lembrarmos do que eu disse lá no início, de que as crises, elas fazem parte da nossa vida, a gente não vai entender muitas respostas de Deus e a gente vai ficar aborrecido. Porque, poxa, eu estou desempregado, Deus não abriu a porta? Não era para ser esse negócio agora? Eu não estou, quantos anos que eu estou nessa igreja aqui? Não era para acontecer agora? Deus não me vê, Deus não fala comigo, Deus não me atende, mas o Senhor nos responde sim. O problema de Abacuque era que ele havia criado uma expectativa ilusória sobre o que Deus iria responder, ou sobre como Deus iria resolver o problema da nação. Qual era o problema de Abacuque? Deus, a nação é perversa, é injusta. Aqueles praticam o Hamas, a violência que eu falei para vocês aqui no hebraico, Hamas, aqueles são o Hamas. Eles praticam Hamas, aqueles derramam sangue, eles são mal mesmo, o coração é mau, é ruim. Eles roubam, eles mudam o preço na balança. Aí Deus responde, olha a resposta de Deus aqui, ó, capítulo 1, versículo 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Sabe o que é isso? Eles fazem um teatro deles e falam, isso aqui que eu fiz é bom, aplaudem, império, aplaudem, todo mundo aplaude. É isso que eles faziam, meu Deus. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. A violência aqui também é Hamas. Abacuque estava reclamando de um Hamas que acontecia em Jerusalém. Aí Deus está falando, eu vou trazer um povo ruim, pior do que esse, e que também faz Hamas. Meu Deus do céu, que resposta dura é essa? Meu Deus, menosprezam os reis, zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Meu Deus, olha a resposta de Deus para Abacuque. Meu Deus, eu estou orando aqui, sabe o que é isso? Imagina você estar desempregado, não, você está trabalhando e fala, Deus, eu preciso de um aumento, Pai, porque a minha casa está precisando de sustento, a minha família, não sei o que, acabei de ter uma criança, Pai, preciso de uma renda melhor, Pai, eu vou orar aqui, aí você ora, aí chama alguém para orar com você, olha irmão, se tiver alguém aí e tal, aí você vai na empresa, você faz um curso, tal, complementa, fala, chega no chefe, olha chefe, tal, complementei o curso aqui, tem uma oportunidade, estou aqui, estou disponível, precisa de hora vaga, eu estou aqui, se precisar lavar o carro do senhor, eu lavo, e é isso aí, eu trago o cafezinho, e você está orando em casa, e de repente o chefe fala, ó, te chama na segunda-feira, ó, você numa troca aqui na empresa, não tem nada a ver com você não, tá bom? Mas passa lá no RH, quero agradecer por todo o esforço e o trabalho que você teve aqui durante esses anos. A sua rescisão você vai recebê-la, tá bom? Fundo de garantia, tá tudo certo. Eu só te chamei aqui mesmo para te agradecer e te mandar embora, presencial. Peraí, eu estou orando para um negócio, estou trabalhando para uma coisa e Deus me manda embora. Eu estou pedindo emprego, Deus me manda embora. Estou pedindo aumento, Deus me manda embora. O que está acontecendo? Por que a gente fica aborrecido? Porque nós criamos uma expectativa ilusória sobre aquilo que nós estamos sentindo e vivendo. Todas as vezes que nós colocamos a nossa vida e vivemos a nossa vida baseada nas nossas emoções, eu gosto dessa expressão porque é que os coaches usam muito hoje, né? As nossas emoções nos governam, é verdade. Então se você coloca a tua vida nas mãos das suas emoções, você vai ser governado por ela e vai ter uma visão ilusória sobre aquilo que Deus quer realizar sobre a tua vida. E aí a gente vai passar culto após culto, desesperados e aborrecidos com Deus, porque Deus não me responde, Deus sempre fala não, Deus nunca fala nada, Deus só fala com o irmão X lá, todo culto tem alguém recebendo a profecia, mas nunca fala comigo. Vocês lembram, em Lucas 24,
de 2 discípulos a caminho de Emaús? Vocês lembram dessa historinha? Tá, os 2 discípulos a caminho de Emaús. Não, vamos embora. Não, que Messias que nada, ele não é Messias, não. Jesus, não é Messias. Não, a gente foi de campo, não, ele está tirando, 3 anos a gente ficou com ele. Eu vi, o cara, você lembra do Bartimeu? Então, é isso que eu estou falando, mas como ele não era o Messias? Mas ele morreu, agora morreu. Aí Jesus aparece entre eles e fala, paz. E aí, o que está acontecendo? Por que vocês estão desse jeito? Aí eles viram para Jesus e falam, mas você não está sabendo não o que está acontecendo? Você é o único que está aqui em Jerusalém, esses tempos de festa aí, não está sabendo o que está acontecendo? Teve Páscoa agora, todo mundo veio aqui, todo mundo viu o rapaz lá que a gente seguia, foi morto. E aí Jesus, paciente como ele fala, que legal. Mas por que vocês estão assim, tristes? É porque nós esperávamos, Lucas 24, que ele resolveria o problema de Israel. Que ele qual que era a expectativa dos judeus? De que o Messias que eles tanto esperavam ia derrotar o Império Romano. O Império Romano dominava tudo. Eles cobravam altos impostos, eles tomavam as casas. Sabe aquele versículo que fala assim, que se alguém pedir para você andar 1 quilômetro, 1 milha, anda 2? Porque pela lei, um civil romano, um soldado romano, se ele encontrasse alguém que não era romano, essa pessoa poderia ser obrigada a caminhar com ele 1 quilômetro. Imagina, você está trabalhando aqui, você fala, pode parar o que você está fazendo aí. Pega você, leva a minha capa aqui até o lugar, você tinha que ir. Era uma nação cruel. Então eles tinham uma expectativa de que esse Messias viria e ia acabar com esse problema. Muito ladrão, publicano, romano aqui roubando. E aí eles falam isso para Jesus. Jesus falou, nécios, oh meu Deus, tardos de coração. Oh meu Deus, vocês estão indo para onde? Vamos fazer uma ceia aqui. Eu acho que Jesus pensou, deixa eu fazer uma ceia aqui para mostrar para eles que sou eu. Aí Jesus parte o pão de um jeito que eu não sei que ele partiu o pão lá. E aí de repente os olhos deles se abrem e eles voltam correndo com o coração pegando fogo, dizendo, eu vi o Messias, ele está vivo e tal. Mas por que eles estavam indo embora de Jerusalém? Porque a expectativa sobre quem era Jesus para eles era outra. Jesus estava o tempo todo dizendo, olha, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. Eu vou ser entregue, olha, eu vou morrer, mas olha, não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se eu não tivesse dito isso, eu não teria ido lá preparar lugar, mas eu vou preparar lugar e volto para pegar vocês para mim mesmo. Vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou deixar o Espírito Santo aqui com vocês, e ele vai te ajudar a lembrar de tudo que eu tenho falado e dito para vocês. Estarei com vocês até a consumação do século. Jesus estava o tempo todo falando, o tempo todo avisando. É igual hoje, Jesus está o tempo todo, o Espírito Santo está o tempo todo falando com a gente. Faz assim, faz aquilo outro. Vocês têm um pastor que é um mestre. Cada pregação você sai daqui, irmão, você não aprender nada. Tem alguma coisa errada. É tanto ensinamento, você fala, meu Deus do céu. Chega uma hora que Deus está falando com a gente, falando, e fala. Eu acho que eu vou experimentar isso quando o Vinícius crescer, né? Que é coisa mais de imaturidade, né? A criança não entende, fala, sai daí. E o Vinícius não entende, ele quebrou uma tomada lá, quase tomou um choque esses dias. Ele não sabe, ele sabe falar não para mim, ele fala, mas ele vai lá e continua fazendo o que está fazendo. E muitas vezes nós somos assim, uma criança muito imatura, que Deus está falando, não vai, não faz, não é, e a gente, deixa eu colocar a mão só mais um pouquinho, deixa eu só ver como é que é, deixa eu sentir o gosto. Isso vai nos trazer aborrecimento com as nossas questões com Deus. Mas qual é a resposta de Deus para Abacuque? Porque Abacuque fez assim, vamos retomar. Até quando, Senhor, e justiça não irá, não sei o que lá. Tá bom, vou te responder, vou trazer os babilônios aqui, ele vai acabar com tudo, eles vão fazer tudo que você está falando, eles vão fazer ao contrário, vão fazer pior. Aí Abacuque, no capítulo 2, ele diz assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e a resposta que terei é minha queixa. Porque ele reclamou uma vez, Deus respondeu, ele falou, não é possível que um Deus justo, com o povo que ele escolheu, vai pegar uma nação mais injusta para tratar o povo dele. Não é possível, eu vou esperar aqui para ver que ele vai responder. Abacuque ainda estava com a esperança de que Deus ia mudar de... Não tinha entendido. Ele vai lá, não, eu vou ficar aqui. A gente usa esse texto para dizer, você tem que ficar em posição e orar, esperar a resposta de Deus. Mas aqui Abacuque, ele estava insistindo, ele já tinha ouvido a resposta de Deus. Às vezes Deus está falando com a gente, fala, entra culto, sai culto, Deus fala com a gente, fala, não, mas eu quero ouvir outra pessoa agora. Eu preciso ouvir outra pessoa. Não, quem que vai pregar aí? Eu quero ver. A gente não fica satisfeito com o que Deus já tem nos falado. A gente quer procurar, não, deixa eu ver o Thiago Brunet, que ele deve ter alguma coisa no café com o destino dele aqui.
A gente corre, cadê a Sara Farias? Não, que ela é profeta, na hora ela revela os negócios lá. Cadê a Renálida? Não, eu vou lá, é 300 conto, ela ouve a minha questão, responde, dá a profecia, revela tudo com 300 reais. Eu vou fazer esse pix aí. Eu vou correr, eu quero esse negócio aí. E Deus já falou, não vai adiantar. Aí Deus responde, a resposta de Deus é muito boa. Ele diz assim, versículo 2: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado e ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva. Aí agora ele tinha que escrever lá no outdoor. O ímpio está envaecido e seus desejos não são bons. Então Deus está falando assim, eu ouvi a oração, eu estou vendo a injustiça. Você reclamou de justiça, é isso aí. O ímpio está envaecido, ele se orgulha daquilo que está fazendo. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade ou fé. Essa resposta é importante para nós, porque a palavra no hebraico aqui é emuná, é uma palavra muito famosa aí nos comentários, emuná. Para você entender o que é emuná, e a mensagem que Deus está falando para Abacuque, que é para você também, é o seguinte: imagine que você está num navio gigante, vamos no Titanic, para ficar mais emocionante na tua cabeça. Aí você está lá no Titanic e tal, e cantando e tal, aí de repente bate lá no iceberg e tal, parte no meio, todo mundo cai, e os caras tocando violino lá, né, que mostra essa cena que está tudo caindo, e os caras, mais perto, não tem essa parte aí que as músicas, e o pessoal caindo. Então imagina que você está nesse navio aí, você está no Titanic, tá caindo, pronto, acabou, afundou, tal, e tá você lá na água, gelada, congelando, você vai morrer, você não pode ficar mais de 30 minutos lá que você vai morrer. E aí o seu corpo não aguenta mais, você está nadando com todas as forças, seu corpo todo fica com cãibra, você não consegue, então você fica tomando água, aquela água gelada e tal, você está lá no Titanic, você está vivendo isso, é você. E você não tem mais força, não tem de onde arrancar energia, você já gastou tudo, você vai morrer. Você olha para lá, tem gente boiando, morrendo, acabou, o navio afundou. Você está na água, está no Oceano Atlântico, sei lá, um Oceano Índico, sei lá que você está. Quando você está para afundar, para o último suspiro, alguém chega e joga um bote salva-vidas para você. E aí do nada, você vê e você tem um pingo de esperança, e você não sabe de onde, mas você arruma toda a força que você não tinha e consegue agarrar nesse bote salva-vidas, e então é recuperado e salvo. É isso que significa a palavra emuná. Deus está falando assim: Abacuque, você vai viver agarrado em mim. Eu sou o bote salva-vidas, se agarra em mim. Porque o que eu estou falando para você, escreve aí bem grande, em letras grandes, para todo mundo, quem passar correndo vai entender. O que há de vir virá e não tardará. Agora você viverá agarrado em mim. Essa é a resposta de Deus. Qual que é a palavra de Deus para nós aqui, quando a gente fica aborrecido com a resposta dele? Se agarra em mim, porque vai acontecer. A palavra de Deus é lançada e ela acontece. Então eu não entendo por que eu estou passando por isso. Se agarra no Deus da salvação. Você não viu que eu li Abacuque 3,18? Foi a resposta dele: ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei nos deuses da minha salvação. Ele chega no final, ele entende, mas olha, a gente precisa entender isso agora. É agora que a gente tem que sair do aborrecimento sobre aquilo que Deus tem falado conosco. Poxa, nem sempre Deus tem uma palavra positiva para a gente não, irmãos. A gente só quer aqueles cultos que não, toda hora tem que ter uma palavra positiva. Toda hora tem que ter uma palavra assim que joga no... É bom, irmãos, não é bom, não estou zoando, eu sou pentecostal também. Domingo que vem é dia 19, dia pentecostal, pentecostalismo. E eu vou pregar lá na igreja sobre o que é o pentecostal e a importância do pentecostalismo. Vou pregar também, quem sabe no final do culto vai estar todo mundo lá. Porque é bom, tem que ter, nós somos cheios do Espírito Santo, tem que ter, a gente tem que ter o poder de Deus. Mas muitas vezes a gente vai ter que se agarrar firme nesse bote que Deus joga pra gente na semana. Vai ter mês que você vai estar, meu Deus, até quando? Deus não responde, não fala nada, cadê o bote? Joga. Agora o bote eu vou dar um nome, que se chama Jesus. Deus já jogou o bote. O bote salva-vidas se chama Jesus. O que você tem que fazer hoje? Não pode passar de hoje. É se agarrar.
Você cata Jesus assim e fala: Jesus, eu estou aqui, tá bom, você disse que ia fazer, tá tudo escrito aí, já ouvi tua palavra, já falou comigo, tá bom. Se é para sofrer desse jeito aqui, Abacuque está falando isso, porque ia sofrer. Olha o que ele diz aqui, ó, capítulo 3, versículo 17: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira. O que é isso? Os babilônios viriam na cidade e iam destruir tudo. Então ele falou: não vai ter emprego, não vai ter dinheiro, não vai ter nada. Então todavia eu me alegrarei. Eu me agarro no Deus da minha salvação. Glória a Deus. E o terceiro e último momento, que eu quero fechar com chave de ouro, da crise de Abacuque, que nós também devemos experimentar. Essa aqui nós devemos experimentar. É o entendimento do propósito de Deus. Chega uma hora que não é possível que a gente não vai entender. Chega uma hora que a gente precisa ter, o pastor André está trabalhando em maturidade esse ano, né? Chega uma hora que a gente tem que chegar à estatura do varão perfeito que Paulo diz lá. Entendi, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo, agora eu entendi. Demorou um tempo para eu entender as coisas que eu passava na minha vida. Porque você imagina, quem não foi criado com os pais, não tem muita base emocional. Eu não tive, então eu não aprendi a lidar com muitas situações da vida. Então depois que eu me converti, eu era desses crentes que achavam que depois que você se converte não acontece mais nada na tua vida. E aí eu fui quebrando a cara várias vezes. Mas chega uma hora que você fala: já entendi. Então hoje, quando eu passo por uns problemas em casa, seja onde for, na igreja, irmão, mudou, a chave já virou na minha cabeça, faz uns anos. Tenho 33, eu acho que virou quando eu tinha 26. Que eu falei: agora, pode acontecer o que quiser, irmãos, eu já sei o que, não, tá tudo bem. Não, Deus vai fazer alguma coisa. Eu já aprendi que não adianta reclamar. Porque chega uma hora que você tem que entender os propósitos de Deus com o que Ele está fazendo. Não adianta ficar só reclamando. Não adianta ficar só brigando, né? É a síndrome do Edir Macedo, já ouviu falar? É colocar Deus na parede. Você coloca Deus na parede e fala: Deus, eu não aceito. Eu não quero. Sabe, é a crise do Edir Macedo. Ele que inventou esse não aceito aí. Aí você fica: não aceito. Mas chega uma hora que você tem que falar: tá bom, Deus, eu aceito. Essa crise aqui não é muito boa não, mas eu aceito. Tá bom, Senhor. Provavelmente Deus, toda vez que eu passo por alguma coisa, falando: Deus está querendo mudar alguma coisa em mim. Eu acho que é meu orgulho. Eu estou muito orgulhoso, preciso mudar isso. Tem coisas que eu no meio do caminho falo: já sei o que é. Eu sou muito mentiroso. Já entendi. Caramba, é melhor mudar esse negócio aqui, senão essa crise vai ficar mais longe. Você entende? Chega uma hora que nós precisamos entender. Agora, a grande pergunta é: como que ele chegou ao entendimento? Como que Abacuque chegou ao entendimento? Aí o capítulo 3 é um salmo, tá bom? O capítulo 3 é um salmo. Todo o capítulo 3 é um salmo. A pausa fica no versículo 3. Tem acho que 3 ou 4 pausas aqui nesse salmo. Acho que é isso, 3 pausas. Tem uma pausa do 3, aí tem uma pausa. Aí depois no versículo 9 tem uma pausa, e depois no versículo 13 tem outra pausa. Ou seja, cada bloquinho desse ele está dizendo uma coisa. E ele diz assim no versículo 2, capítulo 3: Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus olhos. O que aconteceu com Abacuque que chegou ao entendimento? Ele saiu do até quando e começou a olhar aquilo que Deus já tinha realizado no meio do povo dele. Que ele era um Deus justo. Se você ler o capítulo 3 do Salmo, você vai ver que ele diz aqui, seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam na sua mão, onde escondiam seu poder, pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele está lembrando lá do Egito, de quando Deus livrou os hebreus com aquelas pragas. Vocês lembram disso? Lembram dessa história? Então ele está trazendo a memória, está lembrando: peraí, eu ouvi falar da tua fama, peraí, eu estou esquecendo de quem é o Deus que eu sirvo. Como é que a gente chega ao entendimento do propósito de Deus? Quando a gente para de olhar as crises, deixa o até quando de lado e começa a olhar para Deus e falar: peraí, mas eu sirvo um Deus, eu já paguei 3 anos de aluguel. Que crise é essa? Eu já paguei 3 anos de aluguel. Como assim? A gente tem que começar a olhar: não, peraí, Deus já me livrou de várias situações, Ele vai fazer de novo. Por mais que na questão de Abacuque teria sido uma resposta negativa na visão dele, no final ele sai do até quando e vai para o ainda que. Quando você entende, você não fica mais no até quando. Entenda, tem momento para ficar descontente com as coisas que nós vivemos, como eu falei lá no início. Mas há momentos que a gente tem que sair do até quando Deus não faz isso para ainda que Ele não faça.
ainda que ele não mova, ainda que nada acontece, ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que a minha família não venha para a igreja, ainda que eu não tenha condições emocionais, ainda que eu esteja na depressão, ainda que eu tenha crise de ansiedade, mesmo assim, passando por tudo isso, eu ainda vou arrancar força e alegria de mim. É isso que ele está falando, é assim que ele termina. Então invista tempo em conhecer o Senhor, e as suas crises não passarão de momentos em que Deus usou para te moldar. Deus trabalha apesar das crises. Abacuque entendeu. Ainda que é o resultado de uma fé inabalável diante das crises. Em outras palavras, Abacuque estava dizendo o seguinte: ainda que tudo isso aconteça, eu me agarro do meu Senhor, porque Ele tem a salvação da qual eu necessito. Ainda que tudo isso aconteça, eu não vou deixar o meu semblante entristecer. Antes, vou aumentar a intensidade da minha alegria, porque entendi que o Senhor é a força que me faz avançar. Traduzi aqui os versículos para você, porque é isso que ele termina dizendo: ainda assim exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu orei, Deus respondeu, não era o que eu queria, mas eu entendi o que Ele está fazendo, agora eu vou ficar feliz. No final, irmãos, a nossa história, a gente tem que terminar feliz. Jó, no auge da crise, disse assim, Jó 3,15: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó não queria nem saber. Davi, Salmo 43 diz: ainda que a terra transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e os montes se abalem pela sua braveza, não temeremos. Ainda que pode acontecer tudo isso, eu não vou temer. Portanto, pela fé, agarrados no socorro do nosso Salvador, nós podemos declarar: ainda que eu permanecerei firme. Ainda que nada aconteça, ainda que eu não veja o nascer do sol como eu queria, eu vou continuar firme, eu vou me agarrar em Jesus. Deus já lançou o bote da humanidade, agora eu me agarro nele, eu escolho Cristo. Amém? Eu quero concluir dizendo que nós não estamos isentos de passar por crise, meus irmãos. Chega uma hora que a gente tem que chegar nesse entendimento de: não, é verdade, crente também passa por crise, senão a gente vai ter problema. O que vale é como você vai reagir. É como você reage sobre aquilo que Deus tem permitido sobre a tua vida. Não adianta só a gente ficar jogando a culpa no diabo, a culpa no Lula, no Bolsonaro, no Nicolas. A gente fica jogando culpa em todo mundo. A culpa é do governo, eu não tenho emprego por causa do governo. Não, tem crise aí que Deus está querendo mudar você. Tem o orgulho nosso aqui que a gente não aprende sozinho. Aí Deus tem que mandar um negocinho e falar: tá vendo, você é muito orgulhoso, você mentir muito. Você mentir muito, é por isso que eu não alcanço a tua família. Você abrir mais o teu coração para que eu entre na tua casa. Eu estou jogando um bote, você chuta o bote. Eu estou mandando uma palavra de Deus para você, você rejeita a palavra. É isso. Chega uma hora que nós precisamos entender que é necessário nós nos agarrarmos com uma fé inabalável no nosso Senhor e nos alegrarmos nele, porque Ele tem um tempo de esperança para nós. Eu finalizo com um texto de Paulo que é muito bonito, 2 Coríntios capítulo 4. Esse é bonito, se você conhece. É segundo, acho que eu anotei errado, 8, 9... Isso, é isso mesmo, 4, 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Deus trabalha na crise. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.